Sr. Presidente Ramos Horta, querido amigo de Portugal e dos portugueses, não é esta a sua primeira visita de Estado a Portugal. Já aqui esteve, era então Presidente Jorge Sampaio, assim como foram sucessivamente vários presidentes portugueses, Presidente Jorge Sampaio, Presidente Cavaco Silva, e o próprio, e guardo as maiores saudades e as melhores recordações da ida em maio a essa terra mutável, conviver com esse povo corajosíssimo e podendo saudar mais uma vez o seu exemplo na luta que teve e que mereceu o Prémio Nobel de Paz pela democracia, pela liberdade, pelos direitos humanos, pela independência, pela soberania e pelo futuro do povo irmão de Timor-Leste. Mas também projetando isso no mundo. E por isso, no encontro de hoje, sabendo que se sente em Portugal como sua casa, falámos do mundo em primeiro lugar. E falámos do mundo da lusofonia em particular, para saudar, como já saudámos durante a madrugada, os dois, a vitória do Presidente Luís Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais na pátria irmã de ambos países, que é o Brasil. Numas eleições caracterizadas pelo espírito democrático, pela lisura de processos e, portanto, pela afirmação da pujança da democracia brasileira no mundo. Sublinhamos isso hoje outra vez, pelo que tem de importante, hoje que vai visitar a CPLP, ser recebida em São Sueno, aqui em Lisboa, e onde o secretário executivo Zacarias da Costa, timorense, tem tido um papel fundamental para sublinhar a importância dessa realidade à escala do mundo, não apenas em termos económicos e sociais, mas em termos humanos e da afirmação dos valores, que são os valores que nos unem, da democracia, da liberdade e dos direitos humanos. Também falámos, obviamente, da situação internacional, e nós sabemos do papel que tem tido o Presidente Ramos Horta na luta pela paz e a segurança internacional, num tempo de guerra. Falámos das consequências económicas e financeiras dessa guerra, vistas de pontos muito diferentes do globo, mas com uma convergência de perspectivas. Falámos da pretensão legítima e muito importante de Timor-Leste de ser acolhido na ASEAN e ser acolhido na Organização Mundial de Comércio. Para Portugal também isso é fundamental. Apoiamos essas pretensões. E depois, no plano bilateral, encaramos as perspectivas importantes que a visita do Presidente Ramos Horta pode trazer ao futuro do povo irmão de Timor-Leste. Desde logo, na educação. O projeto CAF, com outros investimentos e apostas timorenses e portugueses, significou a passagem de 5% de falantes em português em 2002 para mais de 30% agora. É um caminho notável que deve ser prosseguido. Falámos do domínio económico, com a expectativa de que os contactos que Vossa Excelência, o Sr. Presidente, vai ter aqui no Web Summit, à margem do Web Summit, na relação com empresários, em domínios muito diversos, em que Portugal está
ou na vanguarda, ou numa posição importante, chave. É o caso do digital, é o caso da energia, é o caso dos oceanos, da economia azul, em geral, entre outros, das farmacêuticas. Também isso pode abrir perspectivas importantes para a posição estratégica única de Timor-Leste no Pacífico, ou na região Ásia-Pacífico. Rejubilamos com as notícias do bom relacionamento com países vizinhos, e nomeadamente de como o processo de negociação com a Austrália relativamente a recursos naturais importantes está a caminhar. E naturalmente tratamos de uma questão que é uma questão que não se coloca apenas em relação a Portugal, mas se coloca também em relação a Portugal. E diz respeito à mobilidade de cidadãos timorenses para fora do território físico de Timor-Leste. Nós sabemos que há países na Europa, ou que são europeus, embora não pertencendo à União Europeia, que têm comunidades muito superiores àquela que existe em Portugal. É o caso da Irlanda e é o caso, sobretudo, do Reino Unido. No caso da Irlanda, com um regime de circulação similar àquele que existe com Portugal, no caso do Reino Unido, com um regime diferente, resultante do Brexit, e que tem significado uma comunidade, porventura, de 30 mil timorenses, ultimamente dificuldades de acesso e de entrada, que se tem refletido, nomeadamente, na vinda para Portugal, na tentativa da ida para o Reino Unido e depois do regresso a Portugal. No caso português, os dados levantados até o momento mostram que este ano houve, desde janeiro, 5.514 entradas, 4.141 saídas. O que quer dizer que dá, em princípio, a previsibilidade de existir uma comunidade, embora isto seja nova, entradas e saídas, de cerca de 1.300 cidadãos timorenses. Destes, nos últimos tempos, foi possível encontrar empregabilidade para cerca de 2 centenas. Tem já vistos, porque decorreu o prazo de 90 dias de permanência sem visto, mais de 100 cidadãos timorenses, o que dá um total de mais de 3 centenas de cidadãos timorenses. Estão localizados a esta data 873 timorenses, dos quais a maioria esmagadora em condições de mais de 500 de habitabilidade ou de acolhimento ou de albergue e de apoio de instituições muito variadas. Estado, autarquias locais, eu queria aqui agradecer às autarquias locais, que têm sido notáveis neste esforço, que se intensificou sobretudo a partir de julho e agosto, mas também instituições sociais, as mais variadas. E este número vai variando ainda hoje, de ontem para hoje, aumentou a empregabilidade em Braga, de mais cidadãos timorenses, e há outras perspectivas permanentes. Bom, o Sr. Presidente dirá depois como é que Timor-Leste tem atuado, e nós sabemos que tem atuado, nós temos agido em conjunto, as autoridades dos dois países. Desde que este fenómeno ganhou a dimensão que ganhou, portanto, a partir de agosto de setembro, tem havido atuações a vários níveis. O Sr. Presidente dirá das atuações do lado timorense, do foro da detenção e da intervenção sobre estruturas ilícitas ou ilegais, da exploração do tráfico de mão de obra. Do lado português, há exatamente os mesmos procedimentos. Já entraram no Ministério Público vários processos, só que do lado português se soma a isso as intervenções de inspeção laboral nas empresas
isto é, nos contratadores finais, para aprovar da precariedade ou não do trabalho, das condições de pagamento e, sobretudo, da atuação antes, durante e depois da contratação. E estamos de acordo, os dois, quanto que é intolerável aquilo que se passa e que se venha a passar a mais agora. Portanto, deve ser fiscalizado, deve ser objeto de intervenção, não apenas administrativa, mas no foro judicial. Esta é uma componente. Outra componente é a componente que tem a ver com os problemas que existem em concreto, que são livres de circular, de entrar, de serem acolhidas e de sair. E então, Portugal, através deste conjunto de entidades, está a atuar todos os dias para poder criar condições de permanência que não na rua, a não ser daqueles que porventura queiram circular e ter mobilidade no território, que não na rua, que não sem abrigo de cidadãos timorenses. Ao mesmo tempo, trabalhando em Timor-Leste lá, Portugal cá, em termos de formação no português básico e formação técnico-profissional também básica. E de ajustamento das aptidões à empregabilidade possível. Porque é uma situação muito diferente daquela que me lembro de ter referido quando estive em Timor-Leste, na universidade, em que chamei a atenção dos estudantes universitários pela sua qualificação. Tinham condições para prosseguir os estudos, ou continuar, ou completar os estudos, ou qualificar melhor os seus estudos e terem acesso ao mercado de trabalho. É muito diferente de trabalhadores indiferenciados, que não têm, em muitos casos, as condições básicas para poderem ter esse acesso. É uma ação que está a ser desenvolvida com uma colaboração muito grande das embaixadas em Lisboa, de Indira, mas sobretudo com um papel importante das autoridades dos dois países, a todos os níveis, chefe de Estado e governo, para além de outras entidades. Portanto, isto para referir um tema, que é apenas um dos temas da agenda que vem tratar em Portugal, mas que é um tema que, neste momento, não sendo único em termos de migrações, nem em relação às migrações timorenses, está presente nas relações dos dois países. Eu terminaria dizendo, Presidente, que é para nós muito reconfortante ver a forma pacífica, pacificadora e estabilizadora como tem exercido as suas funções. Já tinha exercido as funções preferenciais num contexto diferente. Pelo meio, tinha tido uma situação que poderia ter debilitado muito o seu estado físico, a sua saúde, e de que recuperou, felizmente, de forma integral. E queria felicitá-lo pelo arranque deste seu novo mandato, muito promissor, não só para a sua pátria e os irmãos timorenses, mas para todos os povos que falam a mesma língua, partilham a mesma comunidade de valores, e para a projeção no mundo dessa pátria que é a nossa irmã. Sr. Presidente, serei muito breve, porque subscrevo tudo o que o Sr. Presidente elaborou. Obviamente, não terei que subscrever as palavras elogiosas que fez em relação a mim, refiro mais à referência à agenda bilateral. Timorenses, nós todos, eu e todos os meus companheiros timorenses, sentimos sempre em casa em Portugal e nos sensibiliza imenso
vemos como a sociedade portuguesa, os municípios, a sociedade civil portuguesa se tem preocupado e tenta ajudar os timorenses que estão em dificuldades em Portugal. Esta situação resulta de actos ilegais de grupos, elementos sem escrúpulos no nosso país, que fazem promessas falsas aos jovens, e é um fenómeno muito comum em todo o mundo, em particular nos países em vias de desenvolvimento, e isso arrasta desde décadas. E como Timor-Leste é um país livre, democrático, não há constrangimentos nas saídas e entradas de pessoas, timorenses ou não, é, portanto, muito mais fácil para esses grupos sem escrúpulos venderem as ilusões de que em Portugal, na Alemanha, Canadá, especialmente no Canadá, ali encontrarão melhores empregos, etc. E esse processo foge ao processo normal que é conduzido, tem sido conduzido sempre por instituições do Estado. Nós temos um programa de trabalhadores timorenses jovens que vão ao Coreia do Sul. Fui eu, como ministro dos Estrangeiros, no princípio da nossa independência, que fez a primeira abordagem com a Coreia do Sul para aceitar jovens trabalhadores timorenses. E hoje temos mais de 2.000 e o processo vai continuar, vai aumentar ao longo de anos. Com vantagens óbvias, uma em termos de salário, outro em termos de aprendizagem de novas profissões enquanto estão no Coreia do Sul, novos hábitos, disciplina de trabalho, e são embaixadores de boa vontade entre Timor-Leste e Coreia do Sul. O mesmo acontece com a Austrália, com um programa para trabalhadores sazonais. Começou há quase 5, 6 anos, um programa muito modesto, e que também fui eu que comecei, lancei a ideia, quando era ministro do Estrangeiro. Na altura, a Austrália nunca teve essa experiência de trabalhadores de Timor-Leste, também não foi fácil. Hoje o programa decorre muito bem e via mecanismos do Estado. Portanto, nunca houve problemas. Se eu chego à Austrália, tenho emprego já garantido, vão para diferentes cidades da Austrália, e para a Coreia do Sul. A vinda para cá tem outra dimensão, porque, primeiro, a ida para a Austrália, para a Coreia do Sul, passa por um processo burocrático timorense e do país anfitrião. Para vir para Portugal, a mobilidade que Portugal nos permite, o passaporte permite, e com manipulação de pessoas, ditas agências de viagem e outras. Do lado timorense, a obrigação nossa de identificar e punir, segundo a lei, os que enganam os jovens com cobrança de dinheiros, vai ter 3.000 a 5.000 $ e com juros elevadíssimos. Portanto, isto é o primeiro. Mas este problema não escamoteia ou não encobre outras dificuldades que, obviamente, Timor-Leste enfrenta, como qualquer país, sobretudo com o Covid e a guerra da Ucrânia, há pressão muito maior, pressão social em vários países, incluindo em Timor-Leste. Mas o governo tem realizado, lançado os mais variados programas, precisamente para suavizar o impacto social do problema da pandemia e da guerra da Ucrânia, com a subida dramática do preço do combustível e de géneros alimentares. Em relação a relações,
Timor, Portugal. Há também a dimensão económica. Uma das minhas preocupações de ir a Portugal, em conversa com a embaixada em Dili, no Estado de Portugal, seu presidente, é precisamente tentar encorajar investidores portugueses, empresários portugueses, a investirem em Timor-Leste, não pensando apenas na economia timorense, que nunca será mais do que 1.500.000 pessoas, e mesmo que todos os timorenses venham a tenham um per capita muito elevado, não deixa de ser 1.500.000. Mas com a nossa adesão à ASEAN, a adesão já assegurada em termos de acordo de todos os países da ASEAN, o que ainda está por ser anunciado é o timing, o ano. Timor-Leste passaria a fazer parte do mercado de 700 milhões de pessoas, 4 trilhões de dólares de PIB conjunto, com uma classe média alta de mais de 200 milhões de pessoas. E o que é que nos interessa? A Timor-Leste interessaria e poderá interessar investidores portugueses. Indústria farmacêutica, indústria, engenharia médica, calçado, modas, roupa, conservas e indústrias portuguesas na área da construção, etc. Portanto, há um campo amplo de possível cooperação. E Timor-Leste detém um fundo soberano bastante bom, 19 bilhões de dólares. Se resolvermos a questão do desenvolvimento do grande campo de gás Greater Sunrise, que promete agora a solução talvez mais rápida, podemos chegar a um acordo talvez no início do próximo ano para o desenvolvimento do Greater Sunrise, vai significar dezenas de bilhões de dólares nos próximos anos para Timor-Leste. E por isso as perspectivas são boas para o desenvolvimento, o arranjo econômico de Timor-Leste nos próximos 5 anos. E empresas portuguesas serão bem-vindas ao nosso país, como tem sido até agora. E com os acordos já realizados de evitar a dupla tributação, Timor-Leste continua a ser o país de impostos dos mais baixos em todo o mundo. Há 6, 7 países igual a Timor-Leste com impostos mais baixos do mundo. Estamos a fazer revisão de toda a política de impostos, de cobranças, mas vai continuar a ser um país muito privilegiado para investimentos. Eu termino por aqui. Bom dia a todos. Sou Sebastiana Cunha, sou timorense e sou freelance da mídia. Para mim é uma honra poder estar a assistir e acompanhar a visita do Estado do meu presidente, Dr. Zé Ramos Horta, a Portugal. Dirijo a minha pergunta para o Sr. Presidente da República Portuguesa, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que o senhor vê a consolidação da língua portuguesa em Timor-Leste, sendo uma língua que une os dois povos e que se reforça a cooperação bilateral entre os dois países em várias áreas? Obrigada. Muito obrigado. Eu vejo com otimismo. Houve um salto em 20 anos de 5% para mais de 30%. O projeto CAF está em plena expansão. O projeto CAF é um projeto que completa, mas vai muito além de uma escola portuguesa em Timor-Leste. É um projeto que toca todo o sistema escolar de Timor-Leste. Primeiro com formadores portugueses formaram formadores timorenses, agora com formadores timorenses formam formadores timorenses. Isto tem um efeito multiplicado. Ao ritmo que está a crescer, eu penso que pode atingir muito mais depressa do que pensamos 50% da população em idade escolar. Isso é uma revolução, porque o português é uma das línguas mais faladas do mundo, é a segunda língua mais falada no hemisfério sul e uma das duas mais faladas na internet.
mais usadas na internet. E, portanto, nesse sentido, onde quer que se localize um falante em português, tem um instrumento fundamental, adicional, para a sua afirmação no mundo que tenderá a ser mais globalizado. O Governador da SIC, farei perguntas também à representação dos jornalistas dos outros órgãos de comunicação social portugueses sobre as eleições do Brasil. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa falou de lisura de processos. A pergunta é dirigida aos dois. Queria saber que consequência pode ter tanto para Portugal, tanto para Timor, esta eleição de Lula da Silva, e queria saber também se o silêncio do Presidente Bolsonaro de alguma forma os preocupa ou se acham que será uma transição pacífica. Queria também perceber, e a primeira pergunta é dirigida ao Presidente Ramos Horta, se já esteve ou tenciona estar com Dom Ximenes Belo e tinha dito que esperaria pela declaração da Santa Sé sobre o caso que tem envolvido Dom Ximenes Belo. Queria perceber se já teve alguma notícia da Santa Sé e queria perguntar aos dois se estão em condições de garantir que nunca tiveram conhecimento de alguma suspeita sobre os alegados abusos antes destes serem tornados públicos. Queria também perguntar ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, disse há pouco sobre as palavras que referiu na visita que fez em maio a Timor, que eram diferentes, distinguiu, sublinhou a diferença porque eram palavras feitas, dirigidas a estudantes universitários. Queria perceber se não receia que essas palavras possam ter sido entendidas como um convite ou a instar os jovens portugueses a virem em Portugal, se isso pode ter tido alguma ligação com as notícias que temos tido nas últimas semanas, e para os dois, o que é que está a ser feito em concreto por Portugal e por Timor para evitar estas situações. Obrigado. Para começar, começo eu. Bom, em relação aos dados que vieram ao lume relativamente a Dom Ximenes Belo, ignorava, aliás, já me perguntaram isso, se tinha ou não sido surpreendido, eu disse que fui surpreendido. Para mim, era uma realidade inexistente e desconhecida. E, portanto, dela não tinha a mínima questão. Relativamente à questão da mobilidade e daquilo que foi dito quando da minha visita a Timor-Leste, eu fui muito preciso, falei para estudantes universitários e até acrescentei, mas não venham, de repente, venham em fatias moderadas. Eu até disse ironicamente, senão cria-se um problema em Portugal, financeiro e económico. Mas, como disse o Presidente Ramos Horta, eu falava para aquele público, aquele destinatário público específico, mas é evidente que havendo a mobilidade no quadro de um regime genérico que tem a ver não apenas com a CPLP, embora tenha a ver com a CPLP, mas com a União Europeia como um todo. No quadro de um regime de quem, dentro das regras europeias, permite essa circulação e que é não haver vistos durante X tempo, 90 dias, é evidente que essa mobilidade, isso o Presidente Ramos Horta, e conhecerá melhor do que eu a situação, pode levar a duas coisas. Primeiro, ao exercício da liberdade de movimento. Por outro lado, o que é intolerável, e é aquilo que já está a ser punido, vai ser punido, e que vai ser acompanhado de uma preocupação adicional agora, que é a preocupação de acompanhar à partida e em cooperação entre as duas entidades. Há elementos qualificados do CEF que se encontram já em Timor-Leste, precisamente a ajudar nisso, que é garantir que há, por força mesmo do quadro legal adequado a isso, que há a detecção e a prevenção de esquemas ilícitos e ilegais, travados à partida, porque para serem travados tem que ser à partida, e por outro lado criar condições de formação para a empregabilidade, de colaboração entre dois países,
e a entrada, a saída do Timor-Leste e a entrada em Portugal ser uma entrada e uma saída e uma entrada que estejam muito ligadas à ideia de liberdade de movimentos, sim, com condições claras de empregabilidade. Finalmente, quanto ao resultado das eleições brasileiras, o que eu quis dizer há pouco, ao falar no teor das eleições, foram claramente democráticas, que foram claramente caracterizadas pela sua lisura, pelo seu espírito cívico, e não sou o primeiro a dizê-lo, vários chefes de Estado já o disseram nas mensagens que enviaram. Isso significa que a comunidade internacional tem a certeza de que a mesma lisura, o mesmo espírito democrático que caracterizou o processo eleitoral até agora, irá caracterizar de forma natural, habitual, o processo até ao fim, leia-se até à tomada de posse do Presidente eleito. Eu começo com o último ponto, eleições no Brasil. Então, lido o meu comentário oficial, que foi retomado pela Lusa, na íntegra, foi curta, felicitando o povo brasileiro por esse grande exercício democrático, felicitando o presidente Lula pela sua reeleição. Tenho acompanhado o processo pós-Lula desde o início, com a presidenta Dilma, depois a destituição de Dilma através do processo de impeachment e todo o calvário político que o presidente Lula foi sujeito até agora a sua reeleição. É uma nova oportunidade para o Brasil de voltar a ser o que foi durante o período áureo do presidente Lula. Neste mundo conturbado em que vivemos, precisamos de lideranças como Lula, que podem talvez, em parceria com outros países emergentes e países desenvolvidos, possam reativar o multilateralismo, o diálogo das grandes potências e amainar esta crise internacional. Em relação à questão tanto dos timorenses, eu, que estão cá em Portugal, reafirmo todo o meu agradecimento a Portugal pelo apoio que Portugal tem dado à sociedade civil. E em relação à língua, eu tenho feito por curiosidade, um esforço, um exercício interessante ao longo de anos. Quando vejo um cartaz na rua em Dili anunciando uma conferência, eu conto as palavras no cartaz, suponhamos são 10 palavras no cartaz, anunciar uma conferência. Às vezes só uma única palavra que é verdadeiramente teto, todo o resto é português. O português, para além do português corrente, que é o português de Camões, de Fernando Pessoa, há o português de Timor-Leste. E há o teto de Timor-Leste, que já penetrou profundamente no teto de hoje, em que, daí eu digo, 10 palavras supostamente em teto, 9 são palavras portuguesas. Portanto, o português invadiu, entre aspas, penetrou, infiltrou no teto muito mais do que o que se ensina normalmente nas escolas. E qualquer dia passa a ser o crioulo de Timor-Leste. O português, o teto passa a ser um crioulo. Portanto, evoluiu muito a língua portuguesa. Em relação a Dom Ximenes Belo, há um processo conduzido pela Santa Sé,
E que está a decorrer, eu prefiro não comentar mais sobre o assunto por respeito ao processo em si. Loro tripé. Obrigado. Oke, tahu. Oke, itu mau terkopai kata Armatan Presidente Pubblica o Presidente Portugal, se loro desfrutar Armatan incontro no actualmente na pubblico resultado se incontro no maka o ina lá uma Romana, sim. Nah, informasi dari negara. Kulit dari itu wajar maksudnya dari itu. Maka tuh nggak tahu namanya. Ayo. Ini. Jalan. Hah? Lah, sana itu rumah saya. Apa itu? Oke. Calma, Malfira, preoccupação, se non firma che si intervista direttamente al Presidente della Repubblica, ricorda Malfira, poi ne attualizza per il risultato che si incontra. Protokol mana ni?